Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como ordenar o seu data frame e selecionar dados extremos. Meu nome é Danilo Scorzoni Ré, sou cientista de dados e esse é o Prática de Dados. Como nos outros vídeos do pacote Tidyverse, o conjunto de dados que eu estou utilizando aqui é o Star Wars. Ele é um conjunto de dados de personagens do Star Wars e algumas informações sobre algumas características físicas como altura, peso, cor do cabelo e etc. Então aqui eu carreguei a biblioteca Tidyverse com o comando library data Star Wars para carregar a base de dados e aí sim o conjunto de dados Star Wars, como vocês podem ver aqui. Então a função do Tidyverse que serve para ordenar os dados é a função arrange. E você pode aplicar ela para uma coluna ou múltiplas colunas. Então vamos utilizar aqui um primeiro exemplo de como aplicar para uma coluna. Então, dado esse data frame aqui, essa tabela, eu quero ordenar essa tabela pela altura, de forma crescente. Então eu quero saber quem são os personagens mais baixos e indo para os personagens mais altos. Então se eu utilizar o Star Wars, o pipe, como a gente já viu nos vídeos anteriores, arrange, e aí aqui colocar a coluna height, que é a altura, e executar, você pode ver que o Yoda é o personagem mais baixo de toda a série, né, com 66 centímetros de altura. E se você observar aqui, você vê o crescimento da coluna altura e como ele ordenou todo o data frame. É interessante falar que, por padrão, se você não especifica nada, ele vai ordenar o seu conjunto de dados do menor valor para o maior. Para ordenar a coluna de ordem decrescente, você pode utilizar o arrange também de duas formas. Uma é, se você colocar o sinal de menos antes da coluna, então se eu colocar arrange menos a altura, ele inverte a altura e aí sim ele traz para mim os personagens mais altos. A outra forma, que é talvez até mais conhecida do que essa, é utilizar dentro do arrange a função desc. Ela vem de descending, que é decrescendo em inglês. E aí você coloca desc e a altura. Então se você executar, ele vai retornar da mesma forma. Então dessa forma você consegue ordenar toda a sua tabela por uma coluna, de ordem crescente ou decrescente. Para ordenar por múltiplas colunas, quando você precisa disso? Vamos supor que você tenha uma variável categórica, como por exemplo aqui eu vou pegar a cor do cabelo, e aí sim, dentro de cada cor do cabelo, eu quero que você ordene a altura. Então eu vou conseguir ver todos os personagens de cabelo marrom e as alturas deles, depois todos os personagens sem cabelo, por exemplo, sem cor de cabelo ali, none, e todas as alturas e assim sucessivamente. Então para fazer isso você utiliza novamente o arrange, só que aí você coloca as múltiplas colunas. Então vou colocar primeiro como hair color, e aqui a sequência é muito importante, tá? Então primeiro o hair color, depois a altura. Então quando eu executar, a gente consegue ver hair color, ele vai ordenar, como isso aqui é um texto, ele vai ordenar por ordem alfabética, então começa com A, Auburn, e então dentro de Auburn, que a gente tem 3 aqui, ele vai ordenar a altura. Aí depois que acabou Auburn, ele vai para a próxima cor, que é preta. E aí ele vai ordenar do menor para o maior dentro de preto e assim sucessivamente. Tá? Então dessa forma você consegue ordenar múltiplas colunas. E para que ordenar esses dados? Né? Eu gosto muito de utilizar a ordenação para eu entender quais são os valores extremos. Tanto os valores mínimos quanto os valores máximos de uma determinada coluna. Assim eu consigo ter alguma ideia da distribuição. A gente já viu no curso de R básico que você pode usar a biblioteca Scheme para ver quais são os valores mínimos e máximos. Mas o interessante de você ordenar o conjunto de dados todo é que você consegue ver não só qual é o valor mínimo, mas todas as outras colunas ou variáveis associadas àquele valor mínimo. Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, utilizar a função slice head com o arrange para selecionar os 3 personagens mais baixos. Então, como funciona isso? Então, Star Wars, novamente. Aqui eu uso primeiro o arrange, justamente para ordenar os personagens. E aí eu uso o pipe novamente e uso o comando slice head. O slice head ele vai trazer o
topo da sua tabela. Então, se você está ordenando do menor para o maior, o topo da sua tabela são os menores valores, né? E aqui você precisa especificar um parâmetro que é o N. O N basicamente vai te dizer quantos registros você quer que ele mostre. Aqui eu pedi no exercício para selecionar os 3 mais baixos, então eu vou colocar N igual a 3. Quando eu executo isso, ele vai trazer somente 3 registros e os 3 personagens mais baixos por causa da altura que eu coloquei aqui. Então, muito simples, aí eu consigo ver dentre os personagens mais baixos quem são, nesse caso o Yoda, o Rats e o Wicket, e as outras variáveis associadas a eles, né? No próximo exercício, então, é como agora selecionar os 3 personagens mais altos, que em vez de utilizar o Slice Head, eu posso utilizar o Slice Tail, que ele vai lá no fim da tabela, por isso que ele chama de Tail, e seleciona o número de linhas que você especificar. Então, da mesma forma, Star Wars, Arrange, altura, coloco o pipe novamente, Slice Tail, e eu quero os 3, então N igual a 3. Quando eu executo isso, ele vai me retornar NA, porque, por padrão, o Arrange ele coloca o NA lá nos últimos registros. Mas a gente já viu no vídeo anterior como tratar esses dados discrepantes utilizando filtros. Se você não viu o vídeo de filtros, clica aqui no card para acompanhar. Então, antes de ordenar, eu vou aplicar um filtro para remover os valores faltantes para essa coluna. E para remover, eu utilizo a função isNA ou isNA, que vai selecionar para mim quais são os registros que têm o dado faltante para essa coluna. Só que eu uso ponto de exclamação para selecionar o oposto. Eu quero todos os registros que não tenham dados faltantes. Então eu coloco o ponto de exclamação, is.na, abro parênteses e aí eu coloco a coluna. Altura, não esqueço do pipe. Então, olha o encadeamento de funções aqui. Então, eu chamei meu conjunto de dados Star Wars, então eu filtrei para todas as linhas que a informação de altura não seja faltante, aí eu ordeno todos esses registros e aí eu seleciono 3 lá de baixo, os últimos 3. Então, quando eu faço isso, executo, e aqui eu tenho os 3 personagens de maior altura do Star Wars. E aqui a gente tem um caso especial, que é o Slice Sample. Essa função ela é muito interessante para selecionar dados aleatórios. Então, se você estiver fazendo uma amostragem dentro do seu conjunto de dados, porque seu conjunto de dados é muito grande, você pode usar essa função Slice Sample para criar uma nova tabela com uma amostra aleatória dos dados daquela tabela primeira. Como você utiliza? Ele é muito simples, Star Wars, Slice Sample, e aqui você vai simplesmente dizer quantos registros você quer. Então vamos supor que eu queira uma amostra aleatória de 10 registros. Então, agora eu vou pedir atenção, que é o seguinte, eu executei o comando e vocês podem ver aqui que a altura não está ordenada, não existe nenhuma ordenação nessa tabela. E se você verificar aqui na coluna nome, você vai ver que é uma sequência aleatória mesmo. E aqui que é um aspecto interessante, se você executar esse comando novamente, ele vai te dar outra sequência de personagens, olha aqui, ó. Agora começa com o Nien, depois o Jabba e por aí vai. Vou executar de novo, mais uma vez, ele aleatorizou. Então, uma amostra aleatória, ela te dá várias propriedades importantes para uma análise de dados, para que ela seja feita de forma correta e efetiva. Então você pode utilizar esse Slice Sample quando você precisar de uma amostra aleatória. Esse foi o vídeo sobre ordenamento e seleção de dados extremos. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para acompanhar as atualizações e os novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!